ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, vamos continuar o nosso estudo a respeito dos 10 mandamentos, ou as 10 palavras, mas de uma forma diferente, um pouco mais aprofundada. Nós vamos, na verdade, descobrir qual o princípio contido além das palavras. Vamos ver o que há nas entrelinhas de cada um dos mandamentos, em cada uma das palavras. Nesta série, nós estamos, na verdade, também tentando descobrir, ou descobrindo, melhor dizendo, que há uma ligação forte entre os 5 primeiros e os 5 últimos. E hoje vamos ver qual é essa estreita ligação que existe entre o 3º mandamento e o 8º mandamento. Vamos lá? O que diz o 3º? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é tomar o nome do Senhor em vão? Bem, é fácil. É tomá-lo de forma frívola, de forma tola, sem o respeito que lhe é devido. E ainda mais, é ir a ele de forma assim um pouco abrupta, sem ao menos lhe pedir licença para estar na sua presença. Tomar o nome de Deus com humildade é tratá-lo também com reverência, lembrando que nós ao nos dirigirmos a Ele, devemos nos inclinar em espírito, para adorá-lo, para reverenciá-lo. Não é no sentido de colocar a cabeça no chão que eu digo, é em espírito. Aquele que respeita a Deus, na verdade, ele conhece os limites desse relacionamento, porque Deus é o eterno e nós somos pecadores. E é aqui que muitos erram ao se aproximarem do eterno, dizendo apenas, por exemplo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e em seguida já faz alguns agradecimentos e também alguns pedidos. Na verdade, eu creio que essa é uma forma desrespeitosa de se aproximar de Deus. É uma forma de tomar o seu nome em vão. E é exatamente em função disso que a liturgia judaica ensina a criança desde pequenininha a ter a mais absoluta reverência diante do Eterno, seja na oração, seja na sinagoga, para que não se tome o nome de Deus em vão. E eu quero te dar um exemplo de como ser precipitado ao se dirigir a alguém. E isto vai valer muito mais a Deus, o Criador. Imagine, por exemplo, você chegar lá na Casa Branca, onde fica o presidente norte-americano. E você chega, entra e de repente você está lá no salão oval. Olá, presidente, bem, eu quero te agradecer. E olha, eu também quero te pedir. O que é que o presidente vai achar de uma atitude assim? Como é que você inicia a sua oração? Não é mais ou menos da mesma forma? Mal você se dirige a Deus e você já começa a falar da sua vida, dos seus pedidos, dos seus agradecimentos. Quando entramos na presença de Deus, mal dizemos Senhor nosso Deus, e já começamos a falar uma porção de coisas. Esse jeito de iniciar uma oração é tomar o nome de Deus de forma vã. Uma criança judia jamais fará isso, jamais.
Por isso eu quero falar com vocês a respeito do talit. O que é o talit? O chale da oração que um judeu usa especialmente nas suas orações da manhã. O talit é bíblico. Dentre outras coisas, deixa claro que quando nos aproximamos do Eterno, bendito seja Ele, o fazemos com respeito e reverência, pois sabemos qual o nosso limite diante da santidade de Deus. O judeu usa o talit especialmente na oração matinal, em reconhecimento da sua pequenez diante do Eterno. E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Já ouviram falar na oração centrante? Olha, procura aí no Google o que é a oração centrante. É uma forma de orar que chega a ser uma afronta a Deus, pois a pessoa se coloca diante de Deus, como se estivesse quase que na porta de um boteco conversando com alguém. Quero dizer para vocês que há limites, como se fosse uma cerca para relacionar-se e aproximar-se de Deus. Esse limite qual é? É a sua santidade e é o nosso estado de pecadores. Em Mateus 6, verso 6, nós lemos o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. A palavra grega traduzida aqui para aposento é tameion, que procede do hebraico heder e se refere ao talit, como um quarto de oração, porque a pessoa se cobre com o talit, ela se isola de tudo o que acontece ao seu lado. Em Atos 18:3 nós encontramos o seguinte: E como era Paulo do mesmo ofício, ficou com eles, Priscila e Áquila, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. O que seriam essas tendas? Seria algum tipo dessas barracas que escoteiros ou aqueles desbravadores usam nos seus acampamentos? Muitos estudiosos entendem que Paulo, Priscila e Áquila possivelmente eram fabricantes de talit, porque o judeu usava e continua usando até hoje o talit, porque entende que não se deve se aproximar de Deus a descoberto, porque isso é considerado desrespeitoso para com Deus. Porque Jesus disse: Tu, porém, quando entrares no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. O talit é o teu quarto. Quando Jesus disse e fechada a porta, ele estava querendo dizer o quê? Que naquela hora, naquele momento de oração, nada deveria desviar a tua atenção. Através do uso do talit, nós reconhecemos a santidade de Deus, bem como a nossa pecaminosidade. Cobrir-se com o talit, o chale da oração, significa humildade ao se aproximar de Deus. Como os cristãos não têm o hábito de usar o talit, nós entendemos que o mínimo que eles devem fazer é estar devidamente vestido. Há situações em que não dá para fazer assim, mas são exceções. O bom senso diante da santidade de Deus sempre será um bom guia, especialmente na hora de orar. E eu quero ler com vocês as primeiras palavras da oração que Neemias fez e que está no capítulo 1 do livro que leva o seu nome. Olha só, verso 2 em diante. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e também acerca de Jerusalém. Disseram-me:
Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas estão queimadas. Tendo eu, disse Neemias, ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus do céu. Aqui é o início de uma oração. Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E olha, Neemias estava profundamente triste e abatido com o relatório de Hanani e começou a oração dessa forma. E ele continua: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que faço hoje na tua presença, e também dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, ele se incluiu, cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Podemos considerar esta oração, bem como a oração de Daniel, lá no capítulo 9 do seu livro, como modelos de como devemos nos dirigir a Deus em nossas orações. Bem, mas agora vem a pergunta que não quer calar. Qual a relação que pode existir entre o mandamento que diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e o oitavo que diz, o que diz? Não furtarás. Qual a relação? Qual a estreita ligação que pode haver entre um e outro? Olha, quando nos dirigimos a Deus tratando como alguém como nós, estamos sim subtraindo, furtando, roubando ou menosprezando a sua santidade. Quando tomamos o nome do Senhor com desprezo, pelo simples fato de entrarmos em sua presença, sem ao menos lhe pedir perdão, nós furtamos a santidade que pertence unicamente a Deus. Assim, se você furta, rouba, sequestra a santidade de Deus, iniciando as suas orações de forma precipitada, você torna-o comum, como uma pessoa qualquer. Quando se refere a Deus ou se dirige a Ele como se fosse alguém, como alguém semelhante a você, próximo de você, você está sendo desrespeitoso. Você toma o seu nome em vão e você sequestra, furta ou rouba a santidade de Deus. Essa é a estreita ligação entre o terceiro mandamento e o oitavo mandamento. E olha, se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a curtir e, mais do que isso, a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que eu creio que elas não ouvem aí dos púlpitos das suas igrejas. Então compartilhe esse vídeo e inscreva-se em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.